Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. O versículo escolhido para a leitura de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Essas são as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é que todos nós somos fracos, mas podemos ser fortes em Deus. O apóstolo Paulo já dizia: fortalecei-vos na força do seu poder. Seguindo um pouco mais adiante, a Bíblia vai nos mostrar quando alguns discípulos de Jesus abandonaram a ele, escandalizaram-se na sua palavra. Palavra essa que instrui, que abençoa, que liberta o homem, mas foi rejeitada por alguns daqueles que caminhavam com Jesus Cristo. Embora o Senhor Jesus deixou registrado e afirmado na palavra que de maneira nenhuma lançaria alguém fora do seu caminho, da sua pessoa, pessoas hoje podem desistir, é isso que eu acredito, podem deixar a fé, podem desanimar dessa caminhada. Se nós nos apegarmos a Cristo, a história pode ser diferente. Porque Ele é aquele que nos sustenta, que sustenta a nossa fé. Ele é aquele que nos deu a fé. Eu digo sempre que a fé, ela é um dom de Deus. Então, embora o cuidado de Deus, conforme essas palavras aqui, por nós, declarados em amor na sua palavra, são cuidados especiais, podemos desanimar, podemos desistir por nossa conta. Se não nos apegarmos ao Senhor. A palavra vai dizer que Ele é a videira, nós somos os galhos. E se o galho não permanecer na videira, ele secará. Do Senhor emana vida, do Senhor emana a misericórdia, a bondade. Então, quando nós olhamos para a palavra, e mais exatamente falando acerca do apóstolo Paulo, passagem essa tão usada, no nosso meio, quando ele vai dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está dizendo? Eu consigo permanecer em Cristo. Eu consigo permanecer em Cristo em todas as situações. Eu estou instruído a permanecer com Jesus. Eu fui ensinado, eu tenho uma história com Deus. Você tem uma história com Deus. A sua história não começou hoje. E é isso que o restante do texto, ele vai nos dizer. Que houve um trabalhar de Deus na minha vida e na sua vida. Nós somos fruto da ação do Espírito Santo. De homens e mulheres de Deus que Deus levantou nessa terra para abençoar, digo eu, como presente de Deus para a nossa vida, como diz Efésios capítulo 4, como Ele nos deu um para apóstolos, outro para mestre, são presentes de Deus, que Deus nos deu. Então Jesus, ele reiterando essa afirmação, ele vai dizer: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou
o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. A obra de Deus é essa. Deus se moveu ao nosso favor, nos entregou ao cuidado de Cristo. Crê tu nisso? E aqui nós estamos. Versículo 45, está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu. Olha que interessante. Foi plantada em nós a boa semente, que nos direcionou a Cristo e aprendeu, vem a mim. Aqui nós estamos. Mas há um risco de, como diz seguindo aqui o próprio contexto, de alguns que se escandalizaram em Cristo e o deixaram, o abandonaram. E abandonaram por quê? Porque não entenderam. Palavras simples, mas que só podem ser entendidas quando o coração está voltado para Deus. O fato é, irmãos, é que nós nos perdemos tão facilmente. Não à toa Hebreus vai dizer assim, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não tirar os olhos, não deixar de se alimentar, não deixar de congregar. Que essa mensagem, pelo menos nesses tempos agora, seja uma forma de estarmos congregando em espírito, uns com os outros. Receba essa palavra, em nome de Jesus. Então, é uma maneira de recebermos vida, lendo a palavra. Talvez, sabe, você se encontra tão enfraquecido que já está com dificuldade de pegar a palavra para ler, mas eu quero te encorajar nesse momento e te fazer lembrar da obra de Deus, quando o Pai nos entregou a Cristo, e Cristo ele tem sido parte da nossa vida. Em nome de Jesus, querido, se levanta hoje, nessa unção. O risco de cairmos é muito grande. Querido, se nos faltar a graça, qualquer um de nós nos perderemos. Já não tem visão, já não tem nada. E qual a maldade que Cristo fez para essas pessoas? Nenhuma. Simplesmente Cristo, ele expondo as verdades eternas, ele disse assim, Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. A única coisa que Jesus faz é lhes ensinar, como diz a palavra, que Jesus, ali naquele momento, ensinando na sinagoga, em Cafarnaú, Jesus abençoava, e não foi bem entendido ou mal interpretado por aqueles que ali estavam. Abramos o nosso coração hoje, nos fortaleçamos no poder desta palavra. Uma das coisas que Deus cobra da igreja, ali, da igreja, das 7 igrejas da Ásia, é que eles realmente viessem a continuar firmes na sua palavra, mas também que suscitassem o seu amor a Ele. Às vezes estamos presos a tantas coisas, né? As nossas convicções. Deus não queria abrir mão das suas convicções. Do novo, comer da sua carne e beber do seu sangue. Verdades espirituais que podem ser entendidas se abrirmos o nosso coração. Não pense que nós vamos entender tudo.
São tantas coisas, né? Tantas coisas que lutam contra nós mesmos. A nossa carne mesmo, ela peleja contra nós, segundo Gálatas, capítulo 6. Mas se não desistirmos, sabe? Ainda que não esteja entendendo o contexto, os acontecimentos, mas se nós confiarmos, certamente podemos ser esclarecidos. Duas coisas eu queria deixar registrado aqui. Ainda que você não esteja entendendo nada, creia, confie no Senhor teu Deus, aquele que criou os céus e a terra, poderoso para completar a boa obra na nossa vida. Segundo, não rejeite a palavra, ainda que ela tenha sido dura, ainda que ela te machuque. Certamente é para curar. Queridos, em nome do Senhor Jesus, entenda, Deus nos trouxe até a presença de Jesus Cristo. Deus abriu os nossos olhos. Deus nos fez compreender os mistérios. Ou seja, eis o mistério que esteve oculto desde o tempo passado, agora revelado. Cristo em vós, ao nosso favor, por nós e para a glória de Deus. Permaneça firme, não recue, não escandalize, não rejeite aquilo que nos foi dado com amor eterno. O Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.